Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus nos alcance, e mais uma manhã que Ele nos concede, de sorte que possamos estar em paz diante dEle, frente aos desafios de cada dia. Nesse instante, quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar a Deus em oração. Oremos. Santo e amoroso Deus, grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos para aprender mais de Ti. Neste momento, te suplicamos uma bênção especial sobre o nosso pastor José Cícero, a fim de que nós possamos, Senhor, também entender as Tuas verdades e também, ó Deus, praticá-las. Visita, Senhor, cada lar aqui representado, conhece as necessidades, te agradecemos pelas respostas às nossas orações. E neste dia, Senhor, em Tuas santas mãos, cuide de cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, chegamos a um outro estágio dentro do livro de Mateus, né? Do Evangelho de Mateus. Neste momento, nós temos, então, aqui uma série de episódios de milagres que são realizados. Eu vou, nesse instante, fazer uma exposição, talvez, mais elástica, mas, ao mesmo tempo, uma observação conjunta desses três episódios que aqui se põem. E depois voltarmos especificamente para estudar com mais precisão cada um desses milagres. Bem, o capítulo, portanto, 9, versículos do 18 em diante, nós temos uma série de episódios que são narrados. A cura de uma mulher que está enferma, mas anteriormente a isto, nós temos, portanto, o pedido de um líder judaico, que, na verdade, aqui era o chefe da sinagoga. Então, na ordem, nós temos o milagre em razão, então, da filha do chefe da sinagoga. Nós temos, então, a cura da mulher que tem, então, o fluxo de sangue. Vem, portanto, aí a situação específica da cura, então, dos dois cegos que se apresentam diante de Jesus. E aí, esses milagres em singular situação, nós podemos, então, atentar que há algo distinto em cada uma destas cenas. E aí poderíamos, então, fazer este resumo. Veja, o contato de Jesus com essa filha desse chefe da sinagoga, a mulher com o fluxo de sangue, os dois cegos, portanto, de nascença, e a razão singular do encontro com este endemoniado. Então, todas essas coisas, aqui no Evangelho de Mateus, são episódios que nós precisamos estudar um a um. Porém, eu gostaria de fazer este resumo destes episódios antes que nós, então, possamos avançar para estudar singularmente um a um. Esses milagres, eles não estão aqui registrados, poderíamos dizer, com tantos detalhes como nós podemos encontrar nos demais evangelhos, no caso de Marcos e no caso de Lucas. Há mais informações acerca, então, desses dados aqui de cura que nós encontramos. Quando você vem, portanto, para estes versos que nós estamos aqui considerando, versículos 18, 19, 23 ao 26, a cura, então, da mulher com, então, aí o fluxo de sangue, que põe-se a partir do versículo 20 ao 22, a cura, então, dos dois cegos de nascença. Todas essas histórias, de alguma forma, elas têm algo em comum. Veja, algo em comum. Seja na cura realizada para a filha do chefe da sinagoga, seja em relação à mulher com fluxo de sangue, seja em relação aos dois cegos de nascença. Essas três histórias têm algo em comum. Distante desta história está a situação, então, dos endemoniados. Isto nós veremos e vamos compreender de maneira, então, clara o que, de fato, temos nesses textos.
Além da dúvida que nós poderíamos, então, colocar, olhando o primeiro episódio, que tem a ver com a cura da filha do chefe da sinagoga. Então, eu começo a dizer-lhes nesta manhã, além da dúvida que nós podemos encontrar, certamente, com todos estes que eram, portanto, aqui, no que diz respeito, todos estes, no que diz respeito como líderes da sinagoga, além da dúvida que esses personagens tinham acerca da pessoa de Jesus, nós podemos também encontrar que este chefe da sinagoga não era alguém que tivesse, portanto, algum desejo realmente particular por Jesus. Na verdade, o que a gente pode entender é que, como chefe da sinagoga, que é algo que eu preciso aqui alargar para você, não era um pregador. O chefe da sinagoga não cuidava dos aspectos, portanto, da pregação, da leitura da Torá. O chefe da sinagoga tinha uma atividade mais voltada para a administração do ambiente. Ele cuidava, portanto, dos aspectos de manter a sinagoga limpa, atrair, portanto, pessoas para que cuidassem, então, deste ponto em particular. Ele era, na verdade, também um membro singular da chamada, então, ortodoxia judaica. Isso significa dizer o seguinte, eram os indivíduos mais estritos nas práticas judaicas, então faziam, eu diria, essas atividades com todo este rigor de particularidade, de não se permitir que ninguém encontrasse na prática que ele realizava qualquer falha. Então, este é o personagem aqui desconhecido, anônimo, nós não sabemos quem era este chefe da sinagoga, mas sabemos que Mateus registra a função que ele desempenhava. Não era, portanto, um neófito, todo chefe de sinagoga era alguém já bastante experimentado na vida, era um ancião, alguém, portanto, aí com todos eu diria, supostos, talvez até mesmo desse ponto de vista que aqui eu vou pôr, supostos conhecimentos que ninguém poderia duvidar que estava ali com algum tipo de insegurança naquilo que fazia. Então, observe comigo isto. Líder, mas não do ponto de vista de atribuir ao ambiente ensino. Como chefe da sinagoga, cuidava da parte da estrutura da sinagoga. Então, se pudéssemos fazer um paralelo, embora muito distante lá, seria algo assemelhado ao aspecto, portanto, dos diáconos que, com a sua disposição e apreço, cuidam ali da igreja naquela parte onde a zeladora não consegue fazer. O chefe da sinagoga não é um zelador, é isso que eu gostaria que você destacasse aqui, mas ele cuida dessa parte da logística, da estrutura, então, do ambiente. Isto é necessário que nós, então, atentemos, porque como o chefe de sinagoga era uma pessoa também de posses, não era um coitado, alguém que não tinha segurança financeira. Era alguém, portanto, que tinha finanças adequadas e que, então, podia ter recursos de todas as formas. O que fica também evidente neste verso em particular, quando a gente, então, se depara com o verso 18 e diz que, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, veja, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Sabem, amigos, há algo aqui muito profundo neste único verso. Primeiro, o comportamento deste, então, aqui, líder. Ele, na verdade, veio até Jesus e o adorou. Isso é bastante singular aqui. Porque, veja, a situação era que todos os judeus ortodoxos, de uma certa forma, e esse todos aqui pode ser até um exagero de minha parte, mas eu gostaria que você entendesse que, do ponto de vista da liderança judaica, aqueles mais exatamente fechados neste comportamento de viver o judaísmo com todas as práticas possíveis,
e até criarem outras, não tinham nenhum interesse por Jesus. Não. Jesus era, na verdade, uma ameaça para essas práticas e para esses ensinos. Então, o grupo ortodoxo não tinha nenhum prazer em vê-lo e o que haviam já planejado para matar, para destruir Jesus, isto era comum. Então, é claro que esses comentários foram realizados lá e que esse chefe da sinagoga, talvez, de alguma forma, também participara de reuniões onde se discutira acerca deste novo, então, judeu que está ali num território destacado, de alguma forma trazendo certas ameaças para a estrutura, então, das práticas judaicas. E o mais ainda interessante é verificar que se este chefe de sinagoga veio até Jesus, ele veio numa situação já de impossibilidade humana. O que está nas entrelinhas é algo assim, tudo o que ele podia fazer com os seus recursos, com os recursos de época, com a situação, portanto, das orientações deixadas pelos próprios sacerdotes, não? De como fazer em relação à sua filha, isso foi feito. Isso implica dizer que ele recorre a Cristo numa situação já de desespero e que nada mais podia fazer, não? Do ponto de vista do que estava sobre seu alcance, reitero, ele fizera. Mas, observe, talvez vocês, como eu, nos perguntemos assim, por que ele não veio antes, quando a doença estava ali em seus primeiros dias de estágio? Não sabemos exatamente qual era a dificuldade desta menina, mas por quê? Essas são perguntas que nós formulamos, sim. Por que ele não veio antes? Porque só momento, então, de fim é que ele se aproxima de Jesus. E aí é onde há a beleza singular da pessoa de Jesus na recepção deste homem. Para que nós alarguemos nossa percepção disto, eu queria te chamar, portanto, para os textos que se encontram, venha comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E depois verificar que Mateus narra algo também na sequência, voltando ao próprio episódio. Porque o que nós temos no versículo 18 é algo assim, o fato. Agora, os detalhes nós vamos encontrar nos versos, portanto, que se põem a partir dos versículos, então, 23 ao 26. Mas a gente chega lá com calma. Vamos analisar primeiro o que Marcos registra. Comigo, capítulo 5, versículo 21 do Evangelho de Marcos. Vamos aqui. Olha o que é dito, então. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, observa, como Marcos registra, chamado Jairo. Então, nós temos o nome agora do líder desta sinagoga, né? Jairo. Observa agora o que acontece. E vendo, prostrou-se a seus pés. É natural que a gente, então, se impacte com esse texto. Porque se este líder da sinagoga reconhecia a soberania de Cristo a ponto de, então, adorá-lo, e aí lançar-se aos seus pés não era exatamente algo que se fazia para qualquer ser humano. Na verdade, os judeus impediam que esse tipo de coisa fosse feita, porque isso seria adorar, né, um ser humano. E Jesus não o repreende, reconhecendo a sua divindade, a sua, portanto, distinta pessoa, né? E aí vem que ele, então, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23 diz, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. O que nós temos aqui é uma situação distinta, né, daquilo que nós lemos no capítulo, portanto, 9, verso 18 de Mateus. Em Mateus, verso 18, nós temos, então, a introdução da história. Marcos está entrando já na particularidade. Aqui nós temos a informação de que este chefe da sinagoga, chamado Jairo, quando chega a Jesus,
o que dá a entender, pela expressão que se põe, é de que a menina ainda não estava morta. Ela estava, portanto, à morte, estava à beira da morte. Já não havia, portanto, esperança da parte de Jairo que retornasse e ela estivesse viva. Esta é a questão. Mateus já põe o episódio no contexto de que a menina se encontrava já morta. Não há, eu diria, aqui uma distinção pela questão do tempo. Marcos está falando do instante, portanto, da situação antes da morte. Mateus já põe dentro do contexto da morte. Agora, vamos para Lucas, capítulo 8. Venha comigo. Veja como é registrado o episódio. Lucas, capítulo 8, versículo 43 em diante. Acompanha comigo. É dito assim. Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. Diz assim. Ao regressar, Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então, temos agora mais detalhes, né? Lucas coloca a idade da menina, e há um outro aspecto que se converge com a situação de Marcos, né? Ela estava doente, à beira da morte, e que, então, há convergência no texto de Lucas e no texto de, então, Marcos, desse ponto de vista, e há também a situação de que este chefe da sinagoga era Jairo, e que ele se prostrou, né, diante de Jesus. Este é o detalhe. Vamos, então, para os versículos 49 em diante, de Lucas. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Então, observem que não há uma contradição. O que ocorre é o instante em que Lucas começa a escrever e o instante de que ponto Mateus começa a escrever. Mateus começa a escrever a partir do momento que o episódio já havia chegado ao seu fim. Ou seja, a vida da menina já havia sumido, né? Ou seja, ela estava morta. Então, não há nenhuma contradição nos textos. É o tempo em que cada um está registrado. Ouvindo, portanto, Jesus isto, verso 50 diz, não temas, crê somente e ela será salva. Porque nesse instante, toda a confiança, alegria, postura, tá, que esse chefe da sinagoga havia depositado em Cristo, chamado, então, aqui Jairo, ele, então, nesse instante que ouviu, né, observa, a pessoa que saiu de sua casa, trazendo essa informação, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Há algo singular nessa história, há algo singular. Primeiro, verificarmos que aquele que vem trazendo essa notícia vê em Jesus um mestre, alguém que é distinto. Então, quer queira ou não, mesmo com todas as evidências, manifestações de líderes judaicos, de sacerdotes, de escribas, de fariseus, com comportamentos agressivos contra Jesus, não era assim no interior da vida de muitas pessoas. Muitos estavam dispostos a seguir a Cristo, mas não podiam fazê-lo pela compostura do que iria acontecer na vida de cada um destes. E aí, no momento, meu amigo, em que não há mais solução, onde a morte, de fato, bate a casa de qualquer ser humano, e a confiança e a fé depositada em Jesus, todos esses preconceitos são quebrados. Sabe, todos nós temos, eu diria, uma última noite nessa terra, da esperança, da confiança, daquilo que está sobre os nossos, eu diria, nossas condições lá. Poder que, às vezes, a função, a influência que a atividade que desempenhamos nos traz. Todos nós chegamos a um instante na nossa vida que o limite é real. E aí a gente colocou a esperança em quê?
nos recursos que possuíamos, nos tratamentos, na medicina, mas chega um momento que não podemos mais. Não está mais sobre nosso alcance. E talvez a semelhança desse chefe de sinagoga, né? Semelhança do Jairo, nós nos lembramos que ouvimos, de alguma forma lá atrás, que há alguém distinto naquela cidade, que há alguém com poder para fazer algo por nós, em razão de nossa própria, então, falta de confiança, os nossos laços que, de alguma forma, nos ligaram a uma vida totalmente distinta e não tínhamos disposição de quebrar com isso para recorrer a Cristo. No momento, amigo, da noite e, portanto, fria de nossa jornada, precisamos nos lembrar de que Jesus não queria que sofrêssemos tanto. Mas a gente se esconde, a gente acha que a gente pode. Mas é exatamente nesse grande desespero que, então, vem o alento da fé. O Espírito Santo, quanto tempo trabalhara na mente deste homem, que talvez estava dividido em sua atividade e em sua disposição de confiar a Cristo, o que ele, de fato, estava, de alguma forma, preso na sua boca, preso na sua mente, que ele precisava gritar, pedir socorro. E, às vezes, no orgulho, por causa da posição, por causa do cargo, nos acabrunhamos, nos fechamos e não temos coragem de recorrer a quem, de fato, pode ajudar. Às vezes, um simples irmão, humilde em sua trajetória de fé, mas tem algo que a gente não tem, a fé em Cristo. Talvez não temos a coragem de chegar e dizer, por favor, interceda por mim, porque eu não tenho tanta confiança que a minha oração será respondida. Mas nós olhamos, às vezes, para essas pessoas com desdém, porque não usam as roupas que nós usamos, não têm os recursos intelectuais que nós temos, não temos o carro que nós temos. Vimos essas pessoas como sendo simplesmente alguém que tocamos nelas de alguma forma e tocamos nelas, mas não nos sentimos bem. Mas todos nós, reitero, temos uma última noite nessa terra, de nossa confiança em nossos próprios recursos, em nossos próprios bens, em nossa própria inteligência. Amigo, irmão, às vezes a solução está do nosso lado e nós estamos tornando difícil aquilo que é fácil, buscando distante aquilo que está perto. Como fazer? Aqui fica claro de que este personagem entendia que não tinha mais aonde buscar recurso. O seu último recurso era, de fato, o mestre que estava em Cafarnaum. E aí, quando a gente vem para o detalhe de Mateus, capítulo, portanto, 9, versículo 23, Mateus entra na particularidade e diz, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E aí, vejam, os que não têm fé, os que não acreditam no que nós temos ensinado há tanto tempo. Que quando o Filho de Deus tomba na catatumba, ele não está morto, ele dorme, esperando o dia singular do chamado do seu, então, Salvador. Despertai vós que dormis no pó da terra. É interessante, esta frase sempre me impactou. O convite de Jesus não é despertem os mortos. O convite de Jesus é despertais vós que dormis no pó da terra. Esta é a forma como os céus nos veem. Nós que, de alguma forma, perdemos a esperança porque a morte bateu à nossa porta. Porque alguém que amamos foi tirado. Esses dias eu estava refletindo exatamente sobre isso, a saudade de meu pai. Mas a questão é exatamente aí.
de que para Deus nada está, portanto, oculto ao seu amor, à sua graça. E quantas famílias não têm saudade de um pai, de uma mãe, de uma filha, de um filho, que já foi tirado. Mas eu gostaria que nesta manhã você ouvisse mais esta frase de Jesus e, pela fé, não se comporte como aqueles que não tiveram fé quando ele falara de que a menina dormia. Não ria da autoridade do Senhor Jesus. Aqueles que convivem nesta terra sem confiança em Cristo são apenas indivíduos que estão aqui como transeuntes, passageiros. Não têm a esperança que nós temos, como Paulo diz, eu diria, para todos nós em Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E esta é a verdade solene. A morte para o Filho de Deus, ela não existe. É apenas um sono, de fato. Mas um sono que nos maltrata, porque a saudade é real, porque o tempo, portanto, vai passando e a gente não vê a ressurreição. Mas temos de confiar, depositar nossa fé em Cristo Jesus. E nesse aspecto, quando Jesus disse, ela dorme, e é interessante aqui, Jesus não quer espetáculo. Ele pede para todos aqueles que lá estavam, veja aí, aqui vem algo singular. Havia todo um ambiente preparado ali, porque a menina era importante, era filha do chefe da sinagoga, família de destaque, dentre os grupos, portanto, de Israel, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, chefes de sinagoga, assumiam, portanto, posições bastante influentes. E você sabe que a morte de um humilde servo de Deus e a morte de alguém da elite da sociedade, há festas. Quantos carros vão fazendo o acompanhamento do féretro? E quando, às vezes, um simples membro de igreja falece, talvez 4 ou 5 pessoas vão estar presentes. Mas o Senhor não é impactado pela quantidade de gente no serviço fúnebre. Esta é a questão aqui. O Senhor não está interessado pelo glamour que se faz em relação à morte. O Senhor não quer aplausos, e muito menos que as pessoas estejam ali para propagarem daquilo que não conhecem. Ele pede para que todos saiam do recinto. Isso, para mim, é muito singular, revelando que há coisas que Deus realiza somente para aqueles que, de fato, creem e que têm condições de poder, então, testemunhar da ação singular de Deus. Amigo, não se indisponha porque você não fez parte do testemunho de algo singular. Mas acredite igualmente pela notícia que veio, que foi conforme narraram para você. O milagre ocorreu, então creia. Ah, mas eu não estive presente. Talvez você não tenha ainda o preparo, a confiança para participar de certas coisas. Mas confie naqueles que já chegaram a este estágio, que já têm esse tipo de intimidade com os céus, que não precisam, portanto, de muitas explicações para crerem naquilo que o Senhor realiza. Neste ponto, você vê que havia, portanto, uma festa aqui em razão da morte dessa criança. Sabe por quê? Porque os judeus criam que a morte, portanto, podia se tornar, neste momento, uma festa para a família. E é interessante aqui, tocadores de flautas estavam presentes. Um serviço fúnebre bastante destacado. Jesus pede para que todos se retirem, porque a menina não estava morta, mas riram-se dele. Mas, afastando o povo, entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E aí vem o detalhe. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Quando nós vamos ao Evangelho de Marcos, venha comigo e veja como Marcos trata desse assunto com muito mais detalhes. Eu estou chegando ao final aqui,
amanhã eu retomo parte dessa história. Não? Venha comigo e veja como está aqui o versículo 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar atenção a isto, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O que fica evidente que, neste ponto, a multidão não acompanhou Jesus e André não estava presente. Mas nós temos de atentar para a pergunta, né? Estava Mateus presente? Bem, nós não temos aqui a informação. E aí, veja, não permitiu que alguém o acompanhasse. Este pronome aqui indefinido pode referir-se à multidão que não deveria seguir, mas como se trata, portanto, alguém o acompanhasse, o verbo está, portanto, no singular, é possível que isso tenha sido uma declaração que Jesus fez para o próprio Mateus, que ele não deveria acompanhar. Verso, então, 38, diz, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Observe, o pai e a mãe testemunharam do ato. E aqueles que vieram com Jesus, Pedro, Tiago e João, tomando pela mão, disse, Talita, ou Talitá, ou Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Bem, algo que amanhã eu vou voltar aqui, né? Como impedir que esse assunto não se tornasse público. Meus queridos amigos e irmãos, não importa se seja um endemoniado, a própria morte, uma doença, portanto, que nos destrói interiormente ou exteriormente, não importa que seja, portanto, os preconceitos que se levantem contra nós. Uma questão singular aqui para você nesta manhã é esta: não duvide do poder de Deus para a sua vida ou para a vida dos seus semelhantes. E que Deus te dê a graça de entender que aqueles que dormem no Senhor, de fato dormem. A terra passa a ser, portanto, a sua cama e a terra que o cobre o seu lençol. Mas nada poderá segurar a voz de Deus quando reclamar que eles, então, saiam, eu diria, do descanso da terra. Que Deus te dê confiança e te alicerce a fé, para não perder de vista que o Senhor cuida dos seus e que a morte não distancia essas pessoas do Senhor. Elas estão cravadas em suas mãos. E no momento, portanto, de que atingir o horário de despertar do sono, o Senhor as trará de volta. Por isso, aguardem, confiemos lá, ou usando o verbo me colocando junto também lá. Aguardemos, confiemos, porque chegará o momento de o Senhor devolver aqueles que de nós foram tirados para nunca mais nos separar. Confiemos em Deus. Há poder no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela alegria do Evangelho, o conforto que essas histórias narradas trazem, então, para nós, convicção. Dê aos teus filhos nesta manhã a esperança
que unicamente há em Ti. Renova a nossa fé e nos traz, de fato, a alegria, Senhor, de esperar em Ti. Em o nome de Jesus, agradecemos. Amém.